Um filme que mostra a criminalidade e o vício das drogas como ele realmente é, cru e sem glamour nenhum. Esse é o filme Acreano Noites Alienígenas, dirigido por Sérgio Carvalho e com o roteiro dele em parceria com Rodolfo Minari e também com o Camilo Cavalcante. O longa, que figurou na lista pré-selecionada do Brasil para o Oscar de 2024, nos apresenta 3 núcleos de jovens que precisam viver a sua vida em meio à crescente do crime organizado e também das drogas na região do Rio Branco. Hoje vamos conversar um pouco sobre esse filme. Na primeira parte eu vou tentar convencer vocês a assistir eles sem dar spoilers, só falando mesmo motivos para vocês verem o filme, porque ele é muito legal mesmo. E aí na segunda parte desse vídeo já vai ter mais spoilers, na qual eu consigo abordar alguns aspectos da trama, né? Vamos ao que interessa então, vamos ao conteúdo desse vídeo. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Não é família pra mim não, os moleques se matando todo dia, isso é coisa de irmão. Família não é isso não. Eu acho que esse é um filme bem interessante para as pessoas que gostam do cinema nacional, isso porque ele não é um filme daquele eixo Rio-São Paulo, né? Mas sim um filme do Acre que mistura muitas culturas, como por exemplo a cultura indígena, a cultura do rap e até mesmo a pichação. A gente tem alguns aspectos ali nesse filme. Porém, em alguns aspectos é feito de uma forma um pouco mais rápida, não chega a ser superficial, longe disso, mas é algo bem mais rápido assim e tudo mais, né? Não tem um desenvolvimento tão grande, mas o desenvolvimento que tem é bem legal e faz muito sentido pra trama do filme, né? E esse é o motivo de eu gostar disso, porque eu senti que eu queria ver mais disso na trama, porque eu vi que o diretor, os roteiristas ali conseguiu passar bem a imagem que eles queriam passar dessas culturas e tudo mais, né? Porém, o tempo do filme precisa com que ele desenvolva outros aspectos da trama, então essas coisas acabam ficando de lado, mas elas estão presentes ali no filme ainda, né? Elas fazem parte do filme, mas não é tão bem explorado assim, né? Lógico que uns aspectos ali é melhor explorado do que outros, né? Não vou dar spoilers aqui. E como eu disse, essas características elas permanecem ao longo do filme. Em diversas cenas nós vamos ter a música falando bastante sobre a realidade daquelas pessoas e de como é viver o ambiente ao redor, né? Como é viver nesse ambiente em que cresce cada vez mais a criminalidade e o convívio ali com as drogas ao lado. E nós vamos ter momentos em que a cultura indígena é bem mostrada, mas como o enredo do filme quer passar uma mensagem, então algumas coisas acabam ficando mais corridas para que eles consigam fazer essa estrutura de pensamento, né? Para que eles consigam estruturar essa linha de raciocínio deles e passar a mensagem que eles querem, que é uma mensagem bem forte no final das contas, né? E como eu mencionei, nós temos 3 núcleos ali que se misturam, nós vamos ver ali os personagens interagindo entre si e tudo mais, porque eles estão envolvidos na mesma coisa ali, no mesmo princípio, né? O ambiente perigoso que o norte do Brasil se tornou por conta do eixo Rio-São Paulo ali. Eles fazem bem essa crítica, né? Essa crítica ao eixo Rio-São Paulo, de como eles levaram a criminalidade para os outros estados do Brasil ali, principalmente no Acre aqui nesse filme, né? O filme consegue passar muito bem esse perigo que cerca todos esses personagens ao redor, que às vezes parece nem ter muita perspectiva depois daquilo, porque eles acham que nem vão ter um futuro, sabe? É tipo isso, sabe? Os personagens ali entendem que a realidade deles é aquela e não tem como, eles não sentem vontade de melhorar aquilo e tudo mais, porque, pô, também tá numa realidade bem triste, né, e tudo mais. Ainda que em alguns momentos o roteiro, né, e alguns personagens eles dão a entender que eles querem sim melhorar de vida, só que é meio aquela coisa, né, tipo, você tem a vontade, só que o ambiente ao redor não ajuda, sabe? Nada ajuda, é uma coisa bem triste isso, né? E esses personagens eles são ótimos e muito críveis. Alguns acontecimentos que envolvem esses 3, ou até mesmo personagens mais secundários, né, personagens ali ao longo da trama, são algo que você consegue ver no seu cotidiano. Pode ser algo que você esteja passando, algo que outra pessoa que você conhece esteja passando, né? E eu tô tomando muito cuidado aqui pra não dar spoiler, porque eu quero realmente que vocês assistam esse filme, pois é uma boa experiência, né? Ele tava cotado pra ser um dos filmes ali... ele tava na lista dos 6 filmes do Oscar ali, que eles iriam escolher um desses 6 filmes, né? Ele tava com outros filmes e eles acabaram perdendo essa votação. Eles estavam bem fortes, eu vi na internet que estavam bastante gente elogiando esse filme, mas eles perderam ali pro Relatos Fantasmas, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é um filme que eu tô bem interessado pra assistir também. Alguns momentos a montagem ela vai parecer um pouco confusa por conta dos núcleos e como eles são desenvolvidos e misturados e tudo mais, e às vezes eu tive a sensação de que o filme não tava realmente contando uma história, não tava querendo contar uma história, e sim mostrando diversos acontecimentos. Porém,
tudo isso se amarra no final, pois esses acontecimentos que pareciam desconexos resultam nas escolhas finais dos personagens e também nos seus destinos. Então, em alguns momentos ali eu pensei que era só um amontoado de imagens, só que quando eu realmente parei assim pra ver, não, ele tava contando uma história, tava contando a história de 3 personagens ali e tudo mais. Então o filme ele tenta desenvolver esses 3 núcleos de alguma forma, né? Então eles usam essa montagem um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim, então você não fica todo o tempo num personagem só, você vai mesclando entre os personagens ali e tal, e por isso que pode ficar um pouco confusa, mas é bem de boa, não é nada demais isso, né? Eu tenho críticas desse filme, eu sei que eu tô falando só bem dele, mas eu tô deixando as críticas mais pra parte com spoilers, porque é algo bem pontual, né? Bom, então foi isso, essa foi a parte de apresentação, que eu apresento o filme para as pessoas que não assistiram ele ainda, né? Pô, vão lá assistir o Bom Filme do Sérgio Carvalho, é um filme realmente bem legal. E agora a gente vai pra parte com spoilers, né, que eu vou poder falar algumas coisas mais incisivas ali da trama, algumas coisas mais específicas da trama, que eu tenho algumas críticas também, né? Então vamos lá à parte com spoilers. Como eu mencionei antes, eu acho que algumas coisas acabam sendo postas de forma muito rápidas no filme, como por exemplo as cenas musicais e a cultura indígena. Por mais que a cultura indígena tenha mais tempo de tela no final do filme, e eu entendo que o caso do rap ali não ter sido tão mostrado assim, afinal de contas ele é mais como um elemento narrativo para a obra, né? Pois ali os jovens estão se expressando, mostrando a realidade deles, eles estão cantando as coisas que eles acham ruins. É uma estrutura narrativa, né? É uma bengala narrativa, vamos dizer assim, para os jovens se desenvolverem ali, se mostrar como que é a realidade daquele universo deles ali, que é algo que acontece na vida real, né? As pessoas cantam, as pessoas extravasam por causa desses motivos, né? E uma coisa que eu achei bem legal dessa cena de rap aí que tem durante o filme, é que mostra que por mais que esses jovens tenham crescido juntos, alguns jovens acabaram se envolvendo no caminho da criminalidade, e isso fez com que eles se afastassem ali e até mesmo odiassem esses outros jovens que eles cresceram juntos, ou que eles eram até mesmo amigos, sabe? E essa cena que eles estão na rodinha cantando ali é bem legal mesmo, e é por isso que eu digo que eu queria ver mais dessas cenas, porque eu achei essa cena bem interessante, achei ela bem legal. Toda essa direção aí do Sérgio eu achei bem interessante, bem legal. Durante essa cena eu achei bem bacana, então eu gostei bastante dessa cena, é uma das cenas que eu achei mais da hora, pra mostrar ali os jovens conseguem se expressar, e a gente mostra também como a criminalidade afeta a mente dos jovens, né? E outra coisa que eu mencionei aqui é como os jovens não parecem ter tanta perspectiva no futuro, como é o caso do Riva. Ele que está envolvido na venda de drogas ali do Ale, que por mais que pareça um cara super da hora, né? O Ale parece um cara da hora, ele ainda é um traficante, né? Mas eu já vou voltar a falar um pouco mais sobre ele, mas eu quero voltar a falar do Riva, que ele não tem perspectiva de futuro, pois o ambiente em que ele cresceu e ao redor dele ali e tudo mais, mostra pra ele que o caminho mais fácil, ou até mesmo o único caminho que ele tinha, é o da criminalidade, sabe? Os amigos dele se envolvem ainda mais do que ele, que tinha o Ale, que por mais que fosse um traficante, por mais que ele fosse realmente bem bocozão ali, ele ainda assim tinha uma âncora moral ali no Ale, né? E nós vemos bastante isso, dessa âncora moral do Ale, no momento ali que chega no final do filme, em que ele vai falar com os manda-chuvas ali e dizem que eles não são uma família, que eles são jovens que cresceram juntos e agora estavam se matando. Isso não é família, isso não é coisa de irmão, não. Baixa Estão esse se dedo. matando, tudo moleque se matando. Baixa o dedo. E o filme mostra bem isso, né, na sua reta final, né? O Ale, ele chega naquele bar, ele fala que ele conheceu aqueles jovens ali quando eles eram crianças e agora eles estão se matando ali, simplesmente por causa da criminalidade, por causa de toda dessa vida fácil, né, e tudo mais. E eu gosto como o filme mostra isso, principalmente também na cena em que o Riva acaba salvando o Paulo ali, ele mostra que ele ainda tem um pouco da sua moral ali, que o Ale também tinha, né, que o Ale tentava passar uma visão um pouco diferente pra ele e tudo mais, mesmo, né, eu tô deixando claro sempre isso, que o Ale é um traficante e tudo mais, mas ele ainda é uma pessoa, sabe? Então as pessoas não existem só pessoas ruins, existem pessoas ruins, as pessoas não são só ruins e só boas, né? Então é só isso daí, né? E isso volta naquilo que o Ale falou naquele bar, né? O Riva, ele acaba sendo morto por uma pessoa que era o amigo dele, que cresceu junto com ele, então vemos aquilo que realmente era, né? O Ale falou isso, né? As pessoas estavam se matando, os jovens que cresceram juntos entravam nessa criminalidade aí, nessa família que eles tinham e acabava matando uns aos outros, né? E isso acontece no final do filme, que é uma coisa bem triste. E essa cena é bem legal porque o filme todo tem essa parada, o filme começa com essa pegada de alienígena, deles conversando sobre alienígena, tem a pichação do Riva ali mostrando um alienígena, fazendo um alienígena e tudo mais, um OVNI, né? E é bem legal isso. E o filme nessa parte final aqui, que o Riva tá prestes a morrer, ele vê o disco voador, né? Ele vê as luzes do disco voador e o Ale também consegue ver ali
pô, isso é bem simbólico, é bem legal, né? Um ponto que eu acho que o filme deixa de lado é o resto do desenvolvimento da Sandra, que vinha uma crescente muito boa no filme, mostrando que ela realmente tinha sonhos, mas que não dava para realizar por conta do pai do seu filho, né, que é o Paulo, como eu já mencionei antes. Ele é um viciado que nunca vê o filho e quem dirá irá cuidar dele para que ela conseguisse realizar o sonho, né? Ele não iria estar lá junto com ela para cuidar da criança enquanto ela estaria fazendo a faculdade e tudo mais, né? E eu não tô jogando a culpa na criança, falando que ela é a culpada, né, e tudo mais, mas a garota ela não teve um filho sozinho, sabe? Então o Paulo ele tinha que estar lá para educar a criança, pra cuidar da criança e tudo mais, porque aí ele só deixa a responsabilidade pra Sandra e só vai falar com ela quando é pra pedir dinheiro pra comprar droga, tá ligado? E infelizmente isso é um caso real aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, no mundo todo. E a Sandra, ela acaba pausando a vida dela, não por conta, né, de só ter um filho, mas também por conta do pai ter se afundado nas drogas, né, do Paulo aí, ter se afundado nas drogas. E eu não estou dizendo que se ele fosse presente, ela conseguiria fazer a faculdade de medicina que ela queria, mas o roteiro acaba nos apresentando isso, né, que ela já tinha até um plano definido, um plano traçado, que estava quase tudo certo, só não tinha o apoio que ela precisava para a criação do filho dela, que iria ajudar em muito nela a conseguir realizar esse sonho que ela tinha de fazer a faculdade de medicina. Ela ia até pra Bolívia fazer a faculdade de medicina e tudo mais, né? Então faltou isso, sabe? Eu acho que o filme usa a Sandra ali em momentos chaves, em momentos muito legais. Ela é uma personagem bem legal, né, uma personagem bem bacana. A atriz que faz a Sandra, se eu não me engano, é Glaze Damasceno, não sei se é esse o nome dela. Bem interessante, gostei bastante da atuação dela. E aí chega no final ali, não tem esse desenvolvimento, então pra mim isso ficou meio negócio, né? E por que que eu acho que ela foi meio que esquecida durante esse final? Eu acho que essa personagem cheia de sonhos, né, e objetivos acaba sendo esquecida por conta, né, do roteiro do filme ali querer mostrar um pouco mais sobre o drama familiar do Riva, que eu acho bem legal, mas eu acho que dava pra ter sido feito de uma forma um pouco mais rápido, para que a Sandra sim tivesse um final, né, para que a Sandra tivesse um desenvolvimento, para que chegasse ali no final do filme e todos os três personagens tivessem um desenvolvimento, porque o Paulo tem, o Riva tem um final, né, vamos dizer assim, e a Sandra não tem, né? Bom, então essa foi a minha análise aí do que eu achei de Noites Alienígenas, filme brasileiro. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que ajuda demais o canal a crescer e ficar gigante. O YouTube recomenda para outras pessoas se tiver bastante like. Se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos e confiram os outros vídeos do canal, que tem bastante coisas interessantes aí, tenho certeza que um vai te interessar. Confiram a descrição desse vídeo, comentem o que vocês acharam do filme e também do vídeo, e sugestões aí que vocês querem ver aqui no canal. Compartilha com quem vocês acham que vai ser interessante esse vídeo. É isso, muito obrigado e até a próxima análise de filme.